Olá, eu sou o professor de História Marcos Oliveira e esse é mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo, nós vamos discutir um assunto muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmico. Nós vamos falar sobre feminismo. Neste momento, eu já gostaria de fazer uma ressalva quanto ao fato de eu, um professor de História, homem, estar falando sobre o feminismo. Obviamente, é preciso ponderar que, apesar de não ser o meu lugar de fala, eu me coloco aqui a pensar junto, sobre o movimento feminista, tá? Eu fiquei pensando sobre, será que eu devo falar sobre feminismo? Mas eu não sou mulher, o feminismo, ele diz respeito apenas às mulheres, enfim, é uma pauta que deve ser discutida apenas pelas mulheres. Eu fiquei pensando nessas questões. A primeira coisa é pensarmos que o feminismo, ele é um movimento político, filosófico, ético, que vem pensar o papel da mulher na sociedade, que é um movimento que vem reivindicar os direitos das mulheres frente a uma sociedade ou frente ao mundo que historicamente é marcado pelo patriarcado, é marcado pelo privilégio dos homens. Então é um movimento, já preciso logo de antemão dizer, ressaltar, que é um movimento que não se propõe se sobrepor aos homens, É um movimento que visa ou que propõe igualdade de direitos. Então eu penso que o feminismo ainda é uma pauta bastante interessante, que precisa estar presente nos nossos debates, entre os nossos círculos de amizade. A gente precisa estar trazendo à tona, porque à medida que o movimento feminista avança, que as mulheres conquistam direito na nossa sociedade, enfim, a gente precisa pensar que também há um movimento reacionário. Há um movimento também de um grupo, obviamente, dos homens, e também mulheres, que não entendem a proposta, ou ignoraram, negligenciaram a pauta do movimento feminista, dizendo que é mimimi, enfim, e tal, que não precisa de tudo isso, que é um movimento radical, que é um movimento que quer se sobrepor aos homens, e eu já venho apresentando de que não é isso. Então, a gente precisa pensar que à medida que o movimento feminista avança, que as mulheres ascendem na nossa sociedade, crescem na nossa sociedade, conquistam espaço na nossa sociedade, há um movimento também reverso. Há um movimento também que não quer aceitar essa mudança. Há um movimento também conservador, a definição seria essa, que não quer pensar a mudança e a transformação do mundo. Algo bastante relevante que merece ser pontuado a partir dessa discussão é pensar que nós vivemos em uma sociedade, em um mundo que historicamente ele é marcado pelo patriarcado. Uma primeira coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia de que os papéis masculino e feminino eles são naturais. Precisamos trazer à luz que os papéis masculino e feminino eles foram construídos historicamente, culturalmente, Então a primeira coisa é desnaturalizar esses papéis. Precisamos pensar do ponto de vista histórico que não foi sempre assim que as mulheres eram reservadas os espaços domésticos e aos homens os espaços externos. Precisamos pensar que essa é uma organização ou uma concepção a partir da divisão do trabalho. Desde os primórdios, desde os primeiros agrupamentos humanos, nós tínhamos os homens enquanto fazendo um serviço pesado e as mulheres enquanto, um serviço mais doméstico, um serviço da colheita e tal. Mas a gente precisa pensar também que nessas primeiras organizações, as mulheres também se ocupavam de serviços externos. Então essa ideia da mulher restrita ou restringida ao espaço do lar, ao espaço doméstico, isso é uma construção e uma imposição masculina. A primeira forma de dominação da sociedade que nós precisamos pensar antes de uma questão de classe, no meu ponto de vista, aqui eu estou colocando o meu olhar, a primeira forma de dominação é a dominação do homem sobre a mulher. Então, a partir principalmente do surgimento da propriedade privada, enfim, da privatização das terras, em que houveram a necessidade do homem, ter uma descendência, ter um herdeiro, então ele precisava
de um certo modo, restringir à mulher o espaço doméstico como forma de garantir que o filho que ela estava gerando em seu ventre era dele. Porque até então, se a mulher circulasse nos espaços públicos ou tivesse a mesma liberdade e autonomia que os homens, iria ficar muito difícil de saber se o filho que ela estava esperando era dele. Então, a partir daí, o homem começou a impor que a mulher ficaria restrita aos espaços do lar, né, ao trabalho do lar, ou seja, os espaços públicos, os espaços externos, não seria um espaço frequentado pelas mulheres. Isso é uma forma de controle. Isso é uma forma de controle do corpo feminino, isso é uma forma de controle do trabalho feminino, isso é uma forma de controle dos desejos femininos, né? A primeira coisa, então, é pensar a partir daí. Esses papéis definidos como o homem ocupando espaço externo e as mulheres espaço interno, os homens ocupando espaço público e as mulheres espaços domésticos, se deram por um interesse masculino de garantir, né, a sua descendência, de garantir a sua herança, no caso, o seu filho, né? Enfim, então a gente precisa pensar nisso, que isso é uma construção social, né? Não tem nada naturalizado, não tem nada prescrito que mulher precisa estar restrita ao espaço doméstico e os homens aos espaços públicos. Ponto. Então, com o avanço da sociedade, né, e aí nós vamos dar um salto, porque não dá pra gente falar de toda a história, mas pra gente falar do feminismo, que é o que nos interessa, é pensar que o feminismo, como forma didática, ele pode ser dividido em 3 ondas, né? Quando a gente está falando de ondas, nós estamos falando de acontecimentos relevantes na sociedade, onde mulheres se ajuntaram para reivindicar uma pauta ou pautas em comum. Então é por isso que didaticamente, como forma da gente aprender, né, os diversos movimentos, né, e como eles também foram heterogêneos, a gente dividir em ondas ou dividir em momentos. Um primeiro momento, né, diante de todo esse histórico cultural, social, de opressão da mulher, onde ela era restringida ou ela era impedida de frequentar os espaços públicos, de opinar politicamente, de votar, de ser votada, de se inserir na sociedade como um sujeito ativo. Então, nós vamos ter, no final do século XIX, a primeira onda. Nós vamos ter, no final do século XIX, o primeiro movimento organizado feminista. Vale que reiterar que antes disso, antes do final do século XIX, não quer dizer que não houveram, né, práticas ou ações militantes de mulheres que reivindicaram o seu lugar na sociedade. Mas o que nós estamos destacando aqui é como um movimento organizado, unificado. Então esse movimento ele vai se dar a partir do final do século XIX, que nós podemos chamar como um movimento sufragista. Alguns dizem movimentos sufragetes, enfim. Mas esses sufragetes eu pelo menos entendo como uma forma pejorativa de descredenciar a organização do movimento feminista. Então, no final do século XIX, nós temos aí um grupo protagonizado por mulheres da elite, por mulheres brancas, burguesas, enfim, que estão reivindicando o sufrágio universal, que estão reivindicando o direito ao voto, o direito de participação política, da vida política do seu país, né? Isso se deu especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Então, no final do século XIX, nós temos a primeira onda. No século XX, nós já temos, por volta da década de 1960, nós vamos ter a segunda onda. Essa segunda onda, por algumas estudiosas feministas, enfim, ela é vista como um movimento feminista mais radical, ou um movimento feminista raiz. É um movimento mais radical porque é aqui que nós vamos ter, por exemplo, a queima de sutiãs, né? Então é um movimento que as mulheres estão reivindicando, né, mais autonomia e liberdade sobre o seu próprio corpo. Porque se no primeiro momento, né, nós tínhamos lá aquelas mulheres brancas, burguesas, enfim, reivindicando o sufrágio universal, a participação política, uma vez que elas conseguiram, chegou lá em 1960, muitas mulheres começaram a perceber que elas tinham necessidade muito além do que apenas o direito político, né? Então elas começaram a perceber que a sociedade
continuava patriarcal, continuava regida por uma dominação masculina, e elas estavam reivindicando esse lugar de quanto uma mulher explorada no seu próprio corpo, explorada no trabalho, uma mulher marginalizada e excluída de vários direitos. Nós vamos ter reivindicações de outra ordem para além da questão política, né? Porque essa questão política as mulheres já tinham conquistado, mas agora tem outras questões que as mulheres têm necessidade de colocar, né? Enfim, essa é a segunda onda, é um movimento mais radical, enfim, e que essas mulheres estão reivindicando uma autonomia e uma liberdade tal qual os homens gozam na sociedade. Enfim. Vale reiterar que essa segunda onda, ela também é marcada, né, por um padrão ou por um modelo de mulher, por um modelo do feminino, né? Enfim. Então, a terceira onda, que começa a partir da década de 1990, é uma onda que inclusive tem a contribuição diante do próprio avanço tecnológico, da informática, né? Da mídia, que tem uma facilidade de propagação muito maior. Então, essa terceira onda, ela tem uma pauta, ela tem uma conotação um pouco diferente, né, das outras. Aqui, muitas mulheres, muitas escritoras feministas começam a reivindicar esse modelo de feminismo. E elas vêm dizer assim, ó, que não existe um feminismo, existem feminismos, porque o feminismo, ele não é um movimento homogêneo, ele é um movimento plural, porque não existe um modelo de mulher, não existe um padrão de mulher. Um padrão de mulher é um padrão que a mídia quer colocar como ideal ou apresentar como ideal, mas no seu cotidiano as pautas, as reivindicações e as necessidades femininas, elas são plurais. Existem as necessidades das mulheres brancas burguesas, das mulheres brancas pobres, existem as necessidades das mulheres pretas, existem as necessidades das mulheres pretas periféricas, existem as necessidades da mulher lésbica, enfim. Então aqui vai surgir um conceito, principalmente trabalhado, né, pela autora Kimberly Crenshaw, que ela vai exatamente pontuar e trazer um conceito que é a interseccionalidade. Ou seja, não dá para falarmos de uma mulher, não dá para falarmos de um feminismo apenas que contempla a necessidade de um modelo de mulher, porque nós somos várias, né? É isso que a Kimberly Crenshaw está apresentando, é isso que ela está reivindicando, né? Não dá para falar de um lugar apenas. Então nós temos uma pluralidade, uma diversidade de sujeitos, de necessidades, de pautas que a gente precisa colocar. Tem algo bastante interessante, né, para a gente pensar do ponto de vista da cultura, que nós somos historicamente marcados por uma cultura patriarcal, machista, que exclui as mulheres, enfim, e sexualidades dissidentes e tal, e gêneros, enfim. Tem algo que me chamou a atenção nesse livro, que é quando a Chimamanda diz que a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da cultura, então temos que mudar nossa cultura. Então aqui está bem claro, através das palavras de Chimamanda, que a cultura, ela é construída por homens e mulheres. A cultura, ela é construída no coletivo. Ora, se nós coletivamente construímos a cultura, nós também podemos desconstruir uma cultura que ela é heteronormativa, ela é branca, ela é patriarcal, ela é sexista. Então, se todos nós, né, sujeitos ativos na sociedade, construímos ao longo do tempo esse modelo, esse padrão, esse ideal de sociedade que nós temos aí presente na nossa sociedade, nós também podemos fazer um movimento contrário. Nós também podemos desconstruir esses padrões. E por que a necessidade de desconstruir esses padrões? Eu vou te responder. Porque são padrões que excluem o direito das pessoas de serem o que elas querem ser. São modelos que excluem as pessoas das suas múltiplas identidades. Ora, nós temos um padrão hegemônico, né, que ele é opressor, que é o padrão branco, heteronormativo e patriarcal. A gente precisa pensar que esses são modelos construídos que excluem
os diversos sujeitos que não estão contemplados dentro desse parâmetro, dentro desse paradigma, dentro desse modelo. Então é por isso que o movimento feminista, ele vai questionar toda essa ordem. Então, volto a reiterar, o movimento feminista não quer se sobrepor aos homens. O movimento feminista não quer inverter a ordem da pirâmide, ou seja, passar a mulher de um lugar de subalternizada, de excluída, de marginalizada, para a mulher enquanto opressora, né? Enquanto dominadora e os homens enquanto dominados. Quem reproduz essa ideia não conhece o movimento feminista, não leu sobre o movimento feminista nem no Wikipédia, imagine no resto. Então a gente precisa desconstruir essas coisas, né? Desconstruir esses equívocos. Tem uma questão também que a gente precisa pensar da contribuição do feminismo para a nossa sociedade, é que muitas pessoas hoje, inclusive muitas mulheres, podem até discordar do movimento feminista. Agora eu vou dizer para vocês, se você hoje mulher, você trabalha, se você hoje mulher, você circula na sociedade livremente, se você hoje mulher, você recebe um salário no final do mês pelo seu trabalho, se você hoje mulher, você tem o direito a voto, se você hoje mulher, você tem essa, muito claro, muito demarcado, esse direito de querer ou não casar, de querer ou não ter filhos, isso é um direito conquistado, ou foi um direito conquistado pelo movimento feminista. Porque nós vimos de uma tradição que historicamente a mulher ocupava esse lugar quase de obrigatoriedade a ser do lar, a ser mãe. Então a gente precisa pensar que o movimento feminista ele vem questionar esses lugares, ele vem questionar esses modelos. Então a gente precisa ficar atento que o movimento feminista ele trouxe contribuições significativas para a nossa sociedade. Inclusive, eu sempre digo isso para as minhas alunas e para os meus alunos, o próprio movimento feminista deu a vocês, mulheres, o direito de estudar. E isso é algo muito recente. Do ponto de vista histórico, o direito das mulheres em estudar é algo muito recente. Então a gente precisa pensar que o movimento feminista não é um movimento que favorece ou contempla apenas as mulheres. Eu concordo com a Chimamanda quando ela diz no final do livro, e eu preciso ler isso para vocês, que o movimento feminista, ele diz respeito a todos e todas. E é por isso que eu, enquanto homem, estou aqui nesse vídeo falando para vocês sobre o movimento feminista, né? A meu ver, a Chimamanda diz, feminista é o homem ou a mulher que diz, sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo. Temos que melhorar, todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. Então o feminismo não é uma pauta que diz respeito apenas às mulheres. Inclusive nós estamos vivendo em um período, apesar de grandes avanços que nós enquanto sociedade conquistamos, mas nós estamos vivendo uma fase ou um período em que nós fragmentamos as lutas por causa das múltiplas identidades que nós temos. Ora, reconhecer as múltiplas identidades é extremamente importante para a gente parar de falar pelo outro. Eu aqui não estou falando pelas feministas, eu estou apenas apresentando, enquanto professor de história, um pouco do movimento feminista e a contribuição do movimento feminista para a sociedade. Não me atrevo aqui a falar em nome das mulheres, né? Porque o feminismo, no meu ver, ele traz mudanças e transformações significativas para a sociedade. Todos nós iremos ganhar. E eu sempre digo para os meus alunos, o machismo, o patriarcado não faz bem, inclusive a nós homens. Eu sei que é difícil enquanto nós homens não ver a sociedade a partir de uma lógica de dominação masculina, porque historicamente, culturalmente foi assim. Mas o que nós estamos querendo enquanto mudança e transformação da sociedade não é dar privilégios às mulheres, é permitirmos enquanto sociedade que as mulheres ocupem um lugar que é delas por direito, que nós homens, historicamente, nós restringimos delas. Então, todas as reivindicações que as mulheres fizeram foram relevantes na história. E se não fossem elas, nós não teríamos a sociedade que nós vivemos hoje. Que inclusive precisa mudar muito, precisa se transformar muito. Mas ainda assim, do que nós éramos há
uns anos atrás, há uns séculos atrás, nós já avançamos. É certo que a sociedade não muda da noite para o dia. Nós não vamos dormir de um jeito e acordarmos amanhã numa sociedade plena e perfeita. Mas essas mudanças acontecem a partir de tensionamentos, a partir de discussões, a partir de debates, a partir de reivindicações, a partir de manifestações, né? Enfim. Aí as pessoas criticam, mas o movimento feminista é muito radical, mas as mulheres querem ser igual aos homens, não sei o quê. Não é radical. É radical do ponto de vista ou a partir do olhar de quem sempre teve privilégio. Mas a partir do olhar, ou a partir da condição, ou a partir da posição de quem historicamente foi oprimido, não é radical. Não é radical, é direito. Nós estamos falando de direito. É isso que a gente precisa entender. É isso que precisa entrar na cabeça de homens, de mulheres e de todas as pessoas. É curioso pensarmos também, né? Uma outra questão é pensar a mulher nessa sociedade capitalista. Eu sempre estou trazendo a discussão para a sociedade capitalista, porque no meu ponto de vista, e aí eu tenho que concordar com Marx, que para mim é um grande autor, né? Que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, onde é que a mulher está situada nessa luta de classes? Então, o capitalismo, no meu ponto de vista, ele vai incorporar toda um sistema de opressão que é baseado no patriarcado, que vai, sobretudo, explorar a mulher, explorar o corpo feminino, explorar a mão de obra feminina, né? Enfim, as pessoas, inclusive, que defendem o capitalismo e tal, e que são contra o feminismo, olha que coisa louca. A partir da lógica do sistema capitalista, as pessoas tendem a defender a meritocracia. Então, é curioso pensar que essa mesma sociedade meritocrática, né, que defende a meritocracia, é a mesma sociedade que privilegia os homens. Ora, como assim? Então, a gente percebe que é uma contradição. Porque, já que é para se falar de meritocracia, as mulheres já provaram em diversos aspectos que elas podem exercer a mesma função, a mesma ocupação ou o mesmo espaço de poder que os homens. Ela tem a mesma habilidade de governar, de gerir, de empreender que os homens. Então a gente diz, né, a gente defende um sistema meritocrático, mas ao mesmo tempo a gente privilegia homens pelo simples fato de ser homens. Então, a gente defende, eu digo a gente enquanto sociedade, defende a meritocracia quando é conveniente a nós, né? Defende quando é o homem, o branco, o capitalista, aí a gente defende a meritocracia. Então, no meu ponto de vista, a meritocracia é a coisa mais bizarra, ela é a coisa mais sem lógica que existe na sociedade, né? Enfim, então, galera, essas são algumas reflexões. O meu intuito não foi aqui dar uma aula, mas fazer uma breve exposição para a gente, inclusive, pensar, pesquisar, estudar um pouco mais sobre o feminismo, ao invés de ficarmos falando coisas que a gente desconhece, né? Reproduzindo senso comum. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com quantas pessoas você quiser e puder. Curta o canal, ative o sininho para você sempre receber vídeos do nosso canal sempre que a gente publicar um vídeo novo. Então, eu agradeço muito você que me ouviu até aqui e a minha fala, ela tá obviamente, né, marcada por generalizações, porque se a gente for estudar profundamente o movimento feminista ou expor profundamente o movimento feminista, teríamos que fazer um vídeo mais de 1 hora, enfim, e não é o propósito. Mas eu agradeço você que me ouviu até aqui. Essas são algumas questões que a gente precisa pensar, né, sobre o feminismo na nossa sociedade, ok? Beijos e até a próxima. Valeu!